A história começa quando uma cidade pacífica é atacada por um monstro conhecido como Kaiju. O alerta de emergência soa por toda a cidade, e as pessoas são direcionadas para áreas de segurança designadas. O monstro é enorme e causa destruição massiva enquanto avança pela cidade. Uma força de defesa chega e abre fogo contra ele. Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta esse tipo de ataque, então algumas pessoas assistem ansiosamente, esperando para ver qual divisão das forças de defesa responderá ao chamado. Desta vez, é a terceira divisão que chega e rapidamente começa a causar danos ao Kaiju. Uma garota da divisão carrega um grande canhão e usa o imenso poder da arma para abrir um buraco direto através do monstro, terminando sua vida. Enquanto observa o ocorrido, nosso protagonista, chamado Kafka, fica surpreso com o tamanho do monstro e as partes do corpo espalhadas por toda parte. Ele comenta com os outros em seu grupo que terão que trabalhar horas extras por um tempo. Os cidadãos próximos aplaudem a terceira divisão por completarem a missão sem vítimas. A CFA chega e a multidão se reúne enquanto os heróis se afastam do monstro derrotado. Kafka caminha em direção ao monstro, pois seu trabalho começa depois que a batalha termina. Ele e seu grupo são responsáveis por desmontar os kaijus derrotados e se livrar deles, um trabalho que ninguém valoriza ou pelo qual agradece. Kafka faz exatamente isso, depositando uma amostra do monstro em alguns drones. Seu trabalho pode não ser tão glamouroso quanto lutar contra a besta, mas é definitivamente um tipo diferente de batalha. Isso é perfeitamente demonstrado quando a CFA percebe alguém levantando algo que não deveria e uma explosão ocorre, causando ferimentos a alguém. Felizmente, Kafka sofreu apenas lesões menores como antes, então ele lida com a situação. Ele sabe que ele e seus colegas têm muito trabalho pela frente e lamenta como os patrões esperam que limpem a bagunça gigantesca em apenas uma semana. Kafka é então informado de que será transferido para uma área diferente, pois estão com falta de funcionários. Ele fica chocado ao saber que irá para os intestinos do Kaiju. Kafka é levado até os intestinos enquanto os outros discutem quão ruim é essa área. Quando chega lá, ele instantaneamente perde o apetite. Apesar do desconforto, Kafka é um trabalhador esforçado e supera sua aversão para terminar o trabalho. Naquela noite, Kafka chega em casa exausto e faz o seu melhor para se livrar do cheiro do trabalho. Surge uma reportagem sobre a Divisão 13 e sua capitã, chamada Mina, que com apenas 27 anos conseguiu não só se tornar capitã, mas também matar centenas de kaijus. Uma retrospectiva mostra que ela e Kafka eram amigos e prometeram eliminar os kaijus juntos. Mina é incrivelmente popular e famosa agora, e há conversa sobre ela se tornar candidata a comandante da Força de Defesa. Kafka se pergunta como acabou do lado oposto das coisas, mas o pensamento é muito deprimente, então ele tenta não pensar nisso. Ele lembra a si mesmo que a limpeza também é um trabalho importante que ajuda as pessoas, e que, além disso, ele é capaz de comer os alimentos que gosta e tem um apartamento com o qual está contente. Kafka pensa que isso deve ser suficiente e vai dormir. Na manhã seguinte, Kafka chega ao trabalho onde é apresentado ao novo funcionário de meio período, um estudante chamado Ishikawa, que trabalhará com eles de agora em diante. Ishikawa está determinado a ingressar na força de defesa. Um colega de trabalho de Kafka aponta que Kafka teve o mesmo sonho, mas eventualmente desistiu e se tornou um veterano na empresa de limpeza. Ishikawa se pergunta por que ele desistiu. Então Kafka concebeu que suas habilidades eram limitadas. Ele se esforçou, mas sempre havia alguém melhor. Kafka tenta manter uma atitude positiva, mas Ishikawa é completamente sério. Ele declara que nunca desistirá por qualquer motivo e não consegue entender a lógica de Kafka, nem quer entender. Ishikawa está decidido a mudar a opinião de todos. Kafka pensou que eles se dariam bem por causa do sonho compartilhado, mas fica furioso porque sabe que não há como responder à pergunta de Ishikawa sem parecer miserável. Kafka é forçado a refletir e se pergunta se desistir realmente é tão ruim assim. Todos eles vão para o trabalho e discutem o plano do dia, decidindo quais partes do kaiju precisam ser preservadas para pesquisa e quais devem ser destruídas. Ishikawa é designado para os intestinos. Kafka, feliz com a atitude do jovem, descobre que também será atribuído aos intestinos pelo segundo dia consecutivo. Ele é informado de que é porque ele é bom em lidar com essa tarefa. Kafka promete mostrar a todos do que é capaz. O chefe aponta que Kafka reclama muito, mas reconhece que ele é um trabalhador diligente. Se tivesse passado no exame, teria sido um bom oficial da Força de Defesa.
Depois, Kafka fica satisfeito ao ver que Ishikawa ficou enojado com a experiência nos intestinos, mas se sente mal ao ver que o jovem quase vomita. Kafka percebe que Ishikawa não trouxe muito para comer. Ishikawa, de forma rude, diz que não tem muito apetite, mas Kafka lhe dá uma bebida vitaminada e insiste que ele coma e beba o máximo que puder, ou não conseguirá passar pelo dia de trabalho. Kafka também oferece tampões de nariz, que Ishikawa recusa. Kafka insiste que isso ajudará no final do dia de trabalho. Todos se limpam e um grupo sai primeiro. Kafka está feliz ao ver que a pior parte do processo de limpeza deve terminar agora. Ishikawa chega, e Kafka pensa que ele quer uma revanche de sua pequena luta de treinamento, mas Ishikawa surpreendentemente o agradece por sua ajuda durante o dia. Antes de partir, Ishikawa aponta que a força de defesa mudou o limite de idade para ingressar, agora sendo 33 anos. Ishikawa sabe que não é da sua conta, mas ele percebeu que Kafka parecia triste quando falava sobre a força de defesa. Ishikawa lhe disse que ele pode simplesmente desistir se quiser, mas Kafka agradece e afirma que Ishikawa é uma pessoa melhor do que ele pensava. Ishikawa tenta manter sua persona nervosa e lembra a Kafka que ele na verdade não se importa. Nesse momento, um monstro aparece para atacá-los. Kafka resgata Ishikawa a tempo, mas está em má forma. Ishikawa fica chocado com o que ele chama de Oju, e Kafka deve resgatá-lo novamente de ser eliminado. Kafka diz a ele para correr e buscar ajuda, mas Ishikawa se recusa a deixá-lo. Kafka lembra Ishikawa que ele deveria se juntar à força de defesa, mas não conseguirá se morrer agora. Kafka exige que Ishikawa vá embora, e ele finalmente obedece. Kafka faz com que o monstro terrível o persiga pelas ruas, conseguindo por pouco se esquivar de seus ataques. Ele então foge por um momento, encontrando um edifício estreito e atravessando uma vidraça de vidro. Lembrando do passado, Kafka reflete sobre como tanto ele quanto Mina perderam suas escolas e casas por causa dos kaijus. Kafka odiava os kaijus, mas inicialmente só porque eles o impediram de terminar seu jogo de Pokémon. Mina ficou decepcionada ao saber que isso era tudo com o que ele se importava. O CFA mantinha uma atitude positiva, mas Mina estava triste pela morte de um gato chamado Mo. Eles ficaram sérios ao observar os danos causados pelos kaiju e declararam simultaneamente que se juntariam às forças de defesa. Os dois se insultaram pela ideia maluca, já que eram tão jovens, mas eventualmente decidiram ter uma competição para ver quem se tornaria o melhor oficial. Kafka tinha certeza de que poderiam fazer isso e declarou que iriam eliminar todos os kaijus juntos. De volta ao presente, Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado assim e decide continuar correndo enquanto os monstros destroem edifícios para alcançá-lo. Kafka decide tomar uma posição contra o monstro e determina que deve atacar suas pernas. Infelizmente, ele não tem chance, pois o monstro o ataca instantaneamente. O CFA se pergunta por que as coisas terminaram assim. Kafka grita de agonia enquanto o monstro pisa nele, quebrando sua perna e impedindo-o de se mover. O CFA perde toda a esperança, pois o monstro está prestes a consumi-lo. Ishikawa aparece para resgatá-lo bem a tempo. Kafka o chama de idiota, mas Ishikawa explica que já notificou a força de defesa. Kafka quis dizer que ele era um idiota por voltar. Ishikawa aponta que, se ele abandonasse Kafka, nunca seria capaz de se tornar um oficial da força de defesa. Quis de quando recebeu uma carta de rejeição da força de defesa e seus sonhos foram esmagados. Ele se amaldiçoa por ser tão inútil enquanto Ishikawa é espancado pelo monstro. O CFA fica furioso porque não conseguiu mudar nada. Kafka não conseguiu proteger o gato de sua amiga e agora não consegue proteger o novo garoto no trabalho. A frustração de Kafka o faz gritar de raiva exatamente quando Ishikawa está prestes a ser eliminado pela besta. No entanto, naquele momento, o monstro é explodido em pedaços, deixando os dois atordoados. Uma voz feminina declara que o alvo foi eliminado, e Kafka fica chocado ao ver que Mina chegou com os outros membros da terceira divisão. Ela manda alguns de seus subordinados cuidarem dos feridos enquanto ela e o resto vão verificar se há mais Yoju. Kafka é atendido, mas está em péssimo estado e sem resposta. Naquela noite, no hospital de Yokohama, Kafka se maravilha com o quão incrível Mina se tornou. Ela foi capaz de eliminar um monstro tão terrível em um instante. Kafka percebe que ela alcançou um nível que ele nunca poderá atingir. Kafka achava que estava sozinho, mas fica surpreso ao descobrir que Ishikawa está ao seu lado. Ishikawa ressalta que, se Kafka não o tivesse resgatado e mandado fugir, ele estaria morto agora. Kafka fica então chocado quando Ishikawa diz que ele é legal.
Kafka pensa em sua competição com Mina para se tornar o oficial mais legal. Ishikawa acha que Kafka deveria ser um oficial, mas declara que cabe a Kafka decidir. Kafka finalmente se dá um soco mental, saindo de sua mentalidade negativa. Ele se pergunta há quanto tempo pretendia desistir e agradece a Ishikawa, dizendo ao garoto que ele realmente é uma boa pessoa. Kafka ainda não pensa que desistir é algo ruim, mas definitivamente não é bom enganar a si mesmo. Ele então declara com confiança que terá como objetivo se tornar um oficial da Força de Defesa novamente. Sua declaração heróica é interrompida quando ele fica chocado ao ver um monstro pairando acima dele. A criatura diz que o encontrou e se enfia na boca de Kafka. Ishikawa se pergunta se ele está bem, mas é claro que não, enquanto Kafka ofega por ar e se debate. Ishikawa verifica-o, mas fica chocado ao encontrar um monstro na cama de Kafka. Kafka olha casualmente para Ishikawa e depois para seu reflexo, e então o choque os atinge. Então, Kafka tenta acalmar Ishikawa, dizendo-lhe que é ele mesmo. Ishikawa se acalma, mas um homem mais velho chega e chama a força de defesa. Os dois entram em pânico ao pensar no que a força de defesa faz com kaijus. Ishikawa diz a Kafka para dar outra olhada. Uma lembrança mostra a Kafka ensinando a Mina como imobilizar um kaiju. Ela fez anotações enquanto ele explicava que ela precisava atacar as pernas e amarrá-las. Mina estava com medo da ideia de lutar contra um monstro tão grande, mas Kafka garantiu que, quando chegasse a hora, ele estaria ao lado dela. De volta ao presente, Mina reflete sobre como isso foi uma mentira. Nesse momento, ela é informada de que um kaiju foi visto no hospital de Yokohama. Mina declara que irá cuidar disso, despachando-se com seus oficiais para eliminar o kaiju. Obrigado por assistir. Se quiser mais continuação do anime, deixe nos comentários, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!